Você já pensou em fazer de 2 a 20 mil reais com o YouTube sem precisar aparecer? Faça do YouTube uma máquina de fabricar dinheiro com o programa Monetiza Canal de Cortes. Aprenda os maiores segredos para bombar no YouTube em poucos dias. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Bora pro vídeo! O que vocês acham que não pode faltar na carteira de um investidor pensando no próximo governo? Aquilo que deve ser beneficiado. Por exemplo, vocês comprariam o setor de educação nessa expectativa de novo FIES? Quer começar? Não só isso, eu quero todos os nomes, tá, gente? Tá. Eu quero saber qual é a nova Magalu da fase boa. Ah, entendi. A Magalu, né? Essa é a será expectativa que do pessoal. O pessoal tá aqui pra saber quem é a Magalu de 2016 até 2020, não Entendi. depois. Lembrando que a gente tá falando sobre várias questões e a chance da gente levar um soco na cara é muito grande. Tipo, a gente tá falando tudo isso aqui, aí semana que vem o Putin joga uma bomba nuclear na Ucrânia. Porra, os caras que erraram animador, hein? tudo. Porra, assisti o podcast, perdi tempo. Os caras erraram tudo, não entendem nada de economia. Não, sim, é a mesma coisa. Todas as previsões que foram feitas no final de 2019, econômicas, foram rasgadas, porque veio a maior pandemia em 100 anos. Sim. Então, muitas vezes você pensa uma coisa que só vale se as outras variáveis estão ali certinhas, né? Eu acho que o que não pode faltar numa carteira, dividir em duas partes, Brasil e exterior, acho que isso já ficou muito claro, né? O brasileiro teve acesso a investimentos no exterior nos últimos anos. Você pega 10, 15 anos, ou 20 e poucos anos, quando eu comecei a investir, só o cara multimilionário tinha acesso a investimento no exterior, ouro, prata. Isso era um negócio... Se você entrasse no banco e falasse, olha, eu tenho aqui R$ 1.000, quero investir no exterior, o gerente chamava o segurança para te tirar. Né? Só o cara com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões tinha acesso. Hoje é muito simples. Então, eu acho que o mínimo é a pessoa pensar no exterior para fugir um pouco desse risco Brasil. É só olhar a Argentina, que de uma hora para outra limitou em $200 o investimento no exterior. Então, acho que você tem que fazer isso o quanto antes. E aqui no Brasil, olhar todas essas oportunidades, como, por exemplo, fundos imobiliários que estão, na minha opinião, muito descontados e tem uma correlação grande com a Selic. A hora que a Selic embicar para baixo, esses fundos imobiliários vão voar e várias ações descontadas. Então, eu vou repetir o que eu disse para quem chegou agora, né? Há muito tempo eu não olho para todas as categorias de ativos aqui no exterior e falo, caramba, cara, tá tudo barato. Onde eu aloco meu dinheiro de tanta É oportunidade? verdade. Né? Não sei se você quer falar um pouco. Tem uma frase, eu posso Fala. completar antes de Claro, passar porra. por Gui, do Howard Marks, que eu considero extremamente verdadeira, né? O cara tem muita experiência de mercado, gere mais dinheiro do que, por exemplo, a Vale Petrobras tem de valor de mercado, é um cara fenomenal. Ele fala que você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem. E a gente tá num cenário para comprar bem, porque tem muita coisa barata pelo mundo. É aquilo que você falou da aposta do supino também. Ah, vou comprar essa empresa aqui porque eu uso o produto dela, ela é muito boa. Se você pagar muito caro por ela, né, você vai ver que nem sempre uma boa empresa vai ser um bom investimento. Né? O Howard Marks ele ficou famoso por comprar empresas e dívidas de empresas extremamente estressadas, quase quebrando. E teve uma vez que ele foi dar uma entrevista. A repórter falou, nossa, como é que você tem coragem de comprar uma empresa que tá para quebrar? E ele falou, seguradoras são alguns dos negócios mais conservadores do mundo, mas eles vendem seguros de vida para pessoas que um dia irão morrer. Como eles têm coragem? É preço, pô. É preço. Né? Então, preço diz muita coisa. A gente tá no momento realmente de preços bons. Mas fala aí, Gui. Então, eu acho que o foco principal que eu vou até falar que é o que o brasileiro e a brasileira tem desalinhado com a carteira. Hoje, você tem fácil acesso a investimentos no exterior, muito fácil, muito simples. A gente faria um investimento aqui fora, lá fora, segundos, né? Só que somente 0,5% do patrimônio na média do brasileiro e da brasileira está investido no exterior. Ou seja, eu acho que é o fator mais desalinhado. Se você for pegar alternativos, cripto, a galera tem um percentual maior. Se você pegar renda fixa, ações, fundos imobiliários, o pessoal na média tem um percentual maior, né, do que o que a gente recomenda lá na Speed. O que é mais desalinhado são os investimentos internacionais. Né? Então, poxa, por que não investir em uma economia mais produtiva, né, mais favorável ao ambiente de se fazer negócios, em que as empresas tendem a entregar resultados maiores, né, e que vão continuar assim, que entregaram e que tendem a continuar entregando, e que estão, inclusive, em um momento historicamente atrativo também lá, né? Poxa, então eu acho que faz total sentido uma alocação lá fora. E, né, até detalhe, por que eu acho que o investimento internacional no Brasil, ele sempre vai ser muito bom? Porque a tendência do dólar é subir.
tendência do dólar é subir. Quando eu falo isso, as pessoas falam, Gui, Há por 100 quê? anos. Há 100 anos. Desde sempre. Eu diria que desde 1776 a tendência do dólar contra as Nossa, nossas gente. moedas a subir. Não, Foi e quando aí... foi criado o dólar? O dólar, na verdade, ele existe até antes da independência americana. Ele era uma unidade de peso em prata. É que depois da independência, o Congresso foi, discutiu e reconheceu o dólar como moeda. Mas Tá. ele é anterior. Ele não foi inventado pelo governo, ele foi só assumido. E detalhe, por que que eu acho, né? Muitas pessoas falam, a tendência do dólar é subir sempre aí contra a moeda do Brasil. Por quê? Porque é o seguinte, você tem dois países, Brasil e Estados Unidos. Vamos supor que a inflação no Brasil é de 20%, em um determinado período nos Estados Unidos é zero. Só pra gente fazer uma base de comparação. O que que significa inflação? Aumento generalizado dos preços. Quando você fala aumento generalizado dos preços, você fala do salário também. Né? Não o salário real, você não está ganhando poder de compra, mas seu salário nominalmente vai ser corrigido na média da população. Supondo então que a média da remuneração da população, das empresas, ela suba 20% também. O que que acontece? Os brasileiros, entes econômicos brasileiros, os agentes, eles vão ganhar mais poder de compra com relação aos Estados Unidos, se o câmbio ficar parado. Então, automaticamente, o brasileiro vai falar, opa, vou comprar mais coisa de fora, porque eu ganhava 2.000, agora eu ganho 2.400, consigo comprar mais coisa lá de fora, porque eu ganhei R$400 e o dólar tá parado. E o meu salário aumentou lá com relação aos Estados Unidos, né, se o dólar fica parado. Agora, qual que é a consequência disso? O brasileiro passa a comprar mais coisas em dólar. As empresas brasileiras passam a comprar mais coisa em dólar, enquanto o americano passa a comprar menos coisa do Brasil, mandar menos dinheiro para cá. E aí você tem um ajuste cambial, você tem uma desvalorização da nossa moeda. Então, se, na média, o Brasil tiver uma inflação nos próximos 30 anos 3% acima dos Estados Unidos, o dólar, daqui a 30 anos, vai estar valendo mais ou menos 12,50. Então, a tendência é que o dólar continue subindo daqui para frente. Então, para mim, é o investimento mais claro que o brasileiro e a brasileira tem que ter na carteira, independente de qual seja o governo, é o internacional. E é o que a gente menos tem. Então, acho que, aqui a gente está falando muito de governo, né? Mas... Ser independente de governo. Independente de governo. É o que você mais tem que ter na sua carteira, né? Eu acho que é um investimento mais importante, na verdade, é o investimento internacional. É o que as pessoas menos têm. Simplesmente porque o dólar vai continuar subindo, essa é a tendência. É até um caso de dissonância cognitiva, né? O bipolaridade que o brasileiro tem, porque pelo menos metade do país não está satisfeito com o resultado da eleição, mas não investem lá fora. Exato. Eu não falo que a gente vai virar uma Argentina ou uma Venezuela em 4 anos. Acho muito extremo isso. Mas tem cara que fala, você tá errado. Eu pergunto, você tá investindo lá fora? Ele fala, não. É. Então, ele quer estar certo sobre o cenário e quando acontecer ele tá na merda. Uhum. E eu que tô errado, se isso acontecer, por exemplo, eu vou estar bem. Porque Não. eu tenho parte do meu capital lá fora permanentemente. Porque é como o Gui falou, é questão estrutural. Se os Estados Unidos crescem mais do que a gente e tem menos inflação, eles vão se valorizar mais do que a gente ao longo do tempo. As suas empresas e também a sua moeda. Né? A gente brincou aqui, o Charles falou, uma tendência de 100 anos. Eu falei que é até maior, porque desde a criação dos Estados Unidos, a moeda deles é uma só. É o dólar. Nunca tiveram que cortar zeros. Nunca aconteceu nos Estados Unidos de, nossa, o pãozinho que era $1 agora custa $1.000. Vamos tirar 3 zeros aí para voltar a ser $1 e simplificar a conta. Nunca aconteceu. Aqui no Brasil, se a gente for pegar desde a chegada da família real aqui, fugindo do Napoleão, né, deixaram ele a ver navios, né, como diz o ditado, nós já tivemos 10 moedas. A gente tinha os réis, que inclusive réis é o plural de real, então a moeda deu errado lá atrás, a gente recriou agora. Aí, Dom João, quando voltou para Portugal, pegou todo o ouro que tinha no Banco do Brasil, perdemos o lastro em ouro, a inflação disparou, o pão que custava R$1, né, virou R$1.000. Aí falaram que era moeda nova. Agora é R$1.000 a moeda nova. Aí essa moeda durou bastante tempo. Depois, já na época da República, trocaram cruzeiro. Aí com os militares, cruzeiro novo. Né? E aí, uma hora eles mudaram novamente para cruzeiro. Porque falar, já tem 3 anos como cruzeiro novo, não é mais cruzeiro novo. Tipo a casa nova. Daqui a uns 3 anos não é mais casa nova, é a casa. Aí depois, cruzado, cruzado novo, cruzado, cruzeiro real, até que chegou no real. Que é um sucesso, mesmo tendo perdido 86% do poder de compra nos últimos 28 anos, porque as outras foram mega fracassos. Pegando cortes de zero que a gente teve ao longo da história, nós cortamos zeros 21 vezes num período pouco maior do que 200 anos. Então, eu não acho que a nossa inflação vai voltar a ser aquela mega inflação dos anos 80, mas, pensando no que pode vir depois de 2023, né, com o resultado das políticas, porque 2023, mais auxílio, mais benefício, mais dinheiro na mão do povo, é mais consumo, a gente deve ver um ano de economia crescendo. Perfeito. Né? E também com essa conjuntura internacional que favorece o Brasil, não tanto quanto lá atrás, no primeiro governo do Lula ou no segundo,
Porque lá você tinha uma China crescendo, Estados Unidos crescendo, zona do euro crescendo. Agora esse pessoal não tá crescendo. Então já dá uma atrapalhada. Só que depois é o que o Gui falou. Se todo mundo tá com mais dinheiro e começa a querer comprar as coisas lá fora, todo mundo querendo comprar dólar ao mesmo tempo, o dólar sobe em relação ao real. Então, por mais que a gente esteja barato, né, e muita gente pode pensar, poxa, mas o dólar não vai cair mais? Eu já aproveitaria desde já, tá, gente? Até porque a gente tende a ver uma diminuição desse diferencial de juros que tá muito favorável hoje pra gente, né? Sim. Não, eu acho que né, se você for olhar a curtíssimo prazo, eu acho que ok. Você tem uma janela de meses aí em que realmente o real pode se valorizar contra o dólar. Mas você não vai pegar toda a sua grana e colocar em um único dia em dólar, né? Investir lá fora. Então você vai fazendo isso de maneira gradual. Então a chance de você sair na foto, né? Que as pessoas têm medo de sair na foto lá. Comprar na máxima, o negócio continua caindo e tudo mais. Se você faz isso de maneira gradual, acho que é a melhor atitude que você pode tomar aí, né? Para ajustar seus investimentos com economias desenvolvidas e que tendem a continuar crescendo, né? Então, poxa, uma maneira muito fácil é ir lá no seu home broker e comprar IVVB11. Eu Faz peguei sentido. essa época que o Bruno falou de cortar zero, de nota. Você tinha nota em casa e de repente a nota mudava o valor. Tinha carimbo Só no do carimbo banco. algumas. Puta, era um negócio que não parava. Então o Plano Real deu certo nesse aspecto. E uma curiosidade pra galera, tá? Antes do Plano Real, os anúncios de apartamentos, carros, tudo isso Dólar. no jornal eram em dólar. Você ia visitar um apartamento pra comprar, ou você queria comprar um carro, A era Argentina hoje é X assim. mil dólares para você comprar. Só que é difícil no imaginário das pessoas pensar que isso possa acontecer com o Brasil. Eu também acho que o Brasil é diferente da Argentina e da Venezuela. É muito grande, tem muitas forças políticas. Essas pessoas na rua mostram isso. Apesar do Lula ter ganho, o Lula ganhou e tal, não sei o quê. O Bolsonaro sai enfraquecido. Cuidado, porque o Lula não saiu forte. Ele ganhou com 58 milhões de votos. Mas e os votos que ele não teve? Quantos votos ele não teve? As pessoas não estão fazendo essa conta. O Senado, a Câmara, então tem que tomar muito cuidado com isso. No curto prazo, também não acho que o Brasil possa virar uma Argentina, uma Venezuela. E sobre os setores que você perguntou, provavelmente o Lula vai tentar jogar dinheiro na economia para dar um boom, para dar aquele ânimo no primeiro ano de mandato, né? Isso beneficiaria quem? Varejo, construção, Minha Casa Minha Vida voltando, e educação. Qual o grande problema da construção? Aí você vai bater de frente com juro alto. Então, todos os mercados podem se beneficiar com a queda da Selic. Porque quando você pega, por exemplo, varejista, Via Varejo, Magalu, Americanas, só as despesas financeiras dessas varejistas foram de 1 bilhão e 600 no último balanço. Porque a Selic cara pesa para muitas empresas carregarem as dívidas. Então, não é só o que o Lula vai injetar de dinheiro na economia. Eu acho que a Bolsa, isso vai acontecer. Bolsa e fundos imobiliários vão ter uma alta muito expressiva quando a Selic baixar. Esse impacto da Selic ele é muito grande. Talvez ele seja maior do que qualquer medida governamental. O grande problema é que se o governo errar na medida, a inflação sobe e ele não pode baixar a Selic. Então, cara, o cobertor é curto e normalmente os governos fazem merda. Se o governo não fizesse nenhuma merda agora, não fizesse nenhuma, a inflação baixaria, a Selic poderia baixar e todos os ativos iam se valorizar. Só que esperar que o governo não faça nada errado é muita inocência, né? Não sei se você quer falar, mas essa relação Selic e ativos, ela é um negócio assim. Não, Não. eu concordo. Acho que os setores que são aí os mais, digamos assim, consenso, né? Educação, varejo e Construção. imobiliário, né? Construção. Eu também concordo. Acho que, poxa, segunda-feira o que a gente viu foi só uma prévia do que pode acontecer nos próximos anos, né? Então, poxa, 8% em um determinado setor, não é isso que vai refletir, poxa, 2, 3, 4 anos de incentivo, né, para o setor como um todo. Então, acho que esses setores eles tendem a se beneficiar no governo Lula, né? Mas eu acho que, como o Charles colocou, eu acho que todos os outros setores eles podem se beneficiar de uma política, né, fiscal um pouquinho mais tranquila, de uma Selic caindo, juros futuro caindo, né? Eu acho que os ativos de risco, na verdade, né? Só que eu acabei de ver aqui, PEC já meteu. Puta, galera, ao vivaço, né? Já estão metendo aqui uma PEC da transição para estourar o teto, para não sei o quê. Aí eu acabei de falar, se o governo não fizer merda, já senti o acabou cheiro tudo. aqui. PEC da transição, Bruno. Mas então, esse dinheiro em 2023 bomba.
Uhum. A consequência vem depois com uma inflação e a gente tem que ter juros mais altos, né?